refém da prostituição, escravo das drogas e das forças do mal. Hoje vamos conhecer o testemunho do pastor Giovanni. Seja bem-vindo ao programa Relatos de Fé. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Giovanni, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Petros, em Paraíba do Sul. E estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história de vida, testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Bom, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São João de Meriti, exatamente. Morei por um tempo no Rio e hoje moro em Paraíba do Sul, mas a minha história de vida se passou na maior parte do tempo na cidade de Campos dos Goytacazes, região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Bom, a minha história de vida começa no contexto de família, onde eu nasci. Eu venho de uma família cujo envolvimento desde a infância já era muito intenso com drogas, tráfico, prostituição, assalto, violência, uma vida muito difícil, uma criação muito difícil. Crescendo num contexto de família como esse, aos 12 anos de idade, eu experimentei as drogas pela primeira vez. A primeira droga que experimentei foi a maconha. É muito comum acontecer o que aconteceu comigo, até nos dias de hoje. Na maioria das vezes é exatamente assim que as pessoas acabam se envolvendo com drogas e tornando-se dependente químico. Eu tinha um primo que ele traficava, vendia droga, e um dia a gente conversando, ele saiu para fumar maconha e eu acabei indo com ele, por curiosidade, queria ver como ele fazia e acabei indo com ele. E ali ele me fez, não uma oferta, mas aquela oferta sem cara de oferta, quando ele disse para mim que ele não oferecia droga, mas se pedisse ele dava. Sabendo que eu estava ali por curiosidade, ele me fez essa colocação e eu acabei aceitando, pedindo a ele que deixasse eu experimentar a maconha. E a partir dali, comecei a fumar maconha. Eu estudava, era um menino muito estudioso, era bom na escola, mas fui fumando maconha, o que acabou me causando problemas na escola, comprometendo meus neurônios, a capacidade de raciocínio era mais a mesma. E eu acabei saindo da escola, indo trabalhar, e chegou um tempo na minha vida que a maconha ela não me satisfazia mais. Eu queria algo que fosse mais intenso, algo que provocasse mais reações em mim, e não sendo suficiente a maconha, experimentei a cocaína. E ali foi o período mais terrível da minha vida. Me enveredei pelo caminho da cocaína, tornei-me terrivelmente viciado na cocaína, a ponto de que a partir dos 17 anos de idade, já extremamente viciado na cocaína, acabei me envolvendo na vida de prostituição, frequentando prostíbulos, conhecendo garotas de programa envolvidas com droga, com assalto, e a partir daí envolvi-me também no assalto, pratiquei vários assaltos na cidade onde eu morava, chegando até mesmo a ir preso em um desses atos que eu havia cometido. Acabei indo preso, mas como ainda era menor de idade, eu tinha 17 anos de idade quando eu fui preso na prática dos assaltos, acabei saindo, não acabei ficando preso, acabei saindo e continuei na prática de vida que eu vivia, vivendo de forma terrível, até chegar ao fundo do poço. Cheguei ao fundo do poço no uso das drogas por várias vezes, querendo sair dessa vida, tentando sair. Por várias vezes tentei fazer alguma coisa
para sair da vida do vício, mas eu não conseguia, não tinha condições, eu não tinha forças para poder sair do vício das drogas. Passava várias noites virado no uso da cocaína, tornei-me uma pessoa terrível, terrivelmente violento, problemático, mas não suportava mais aquela vida, não aguentava mais aquela vida. E posso me lembrar como se fosse hoje, um dia numa dessas virações de noite, usando drogas durante toda a noite. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu passei por uma família de cristãos evangélicos que estavam indo para a igreja, e quando eu passei por eles, sem que eles citassem para mim uma palavra sequer, eu olhei para eles e vi a felicidade, a alegria, eles conversando entre si, a alegria com a qual estavam saindo, né, a família, certamente para estar indo para uma igreja. E quando eu passei por eles, vendo a alegria deles e o vazio que havia dentro de mim, olhei para aquela família e eu disse: Deus, quando é que eu de verdade vou ser feliz como eles? E a partir daquele momento algumas coisas começaram a mudar na minha vida, sentimentos começaram a mudar, eu comecei a desejar ainda mais intensamente sair daquela condição de vida, né, que eu vivia, e eu não suportava mais aquilo. Como num dia, num final de semana, uma sexta-feira, eu estava sentado na casa que morava mais eu e um amigo, né, e ali nós tínhamos droga e bebida e prostituição o tempo todo. E dentro daquela casa, de repente, sentado com um amigo, eu já tinha preparado a cocaína, né, para a gente cheirar naquele dia. A cerveja estava lá, esperando as pessoas chegarem, mulheres, né, que a gente ia ter mais um final de semana de orgias e loucuras ali. Quando de repente entrou pela porta daquela casa minha irmã que havia cheirado muito comigo, havia praticado alguns atos de assalto comigo, e ela entrou ali, e eu sabia que a minha irmã havia se convertido, havia ido para a igreja, e ela entrou ali. Quando ela entrou, eu brinquei com ela, né, zombando dela. Eu disse: ei, o que você veio fazer aqui? Estou sabendo que agora você é irmã, agora você entrou para a igreja, esquece esse negócio, senta aqui e dá um tiro com a gente, que na gíria era cheirar cocaína com a gente, né? E ela me olhou firme nos meus olhos e disse: eu agora sou crente e eu vim aqui para te fazer um convite. Eu perguntei para ela que convite seria esse, e ela disse que havia vindo me convidar para ir na igreja. E naquele momento, sem resistência alguma, eu disse para ela: e quando é esse culto? Ela disse: na quarta-feira. Falei: tudo bem, você vem me buscar que eu vou para a igreja. E agora, se você não for cheirar com a gente, me dá licença, porque a gente quer dar um tiro aqui. Ela pegou e foi embora, e aquele final de semana foi como os demais, usando muita droga, muita droga. Mas o interessante foi que quando chegou nessa quarta-feira, que era o dia que ela me convidou para ir na igreja, eu acordei com uma vontade imensa de que chegasse a noite para que eu fosse para o culto. E eu era uma pessoa que não gostava de conversar com crente, eu não gostava de ouvir crente. Quando um crente se aproximava de mim para falar de Jesus, eu tentava me esquivar, eu tentava correr do crente. Eu não gostava de ouvir o que os crentes diziam. Eu tinha uma repulsa, uma rejeição, né, pelos crentes e por aquilo que eles falavam. Eu rejeitava isso. Mas aquela quarta-feira eu levantei com um desejo intenso que chegasse a noite para que eu fosse ao culto. E o dia se passou, no meu horário de almoço eu acabei saindo e passei na casa da minha irmã, peguei minha roupa, deixei na casa dela. Ela me perguntou para que era aquilo, eu falei: para você passar, para eu ir no culto. Ela: tudo bem, passou a roupa. Quando eu saí de serviço, passei lá, peguei a roupa. E quando foi por volta de umas 7 horas da noite, a minha irmã chegou lá de carro com uma prima para me buscar e me levar na igreja. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 9 de dezembro de 1998, foi a data que tudo isso aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei à noite, naquele culto, ali na Igreja Batista de Parque Oriente, no Parque Oriente em Campo dos Goitacazes, o pastor da época da igreja era o pastor Silas Quirino de Carvalho, um homem de Deus, e naquela noite
estaria pregando numa conferência que estava acontecendo na igreja, estaria pregando o pastor Marcelo Demílio, que ele é da Argentina, hoje ele é apóstolo na Argentina, e eu me lembro como se fosse hoje, ele estava pregando um texto que faz referência à libertação do povo de Israel do Egito, e ele pregava insistentemente no texto onde Moisés dizia para Faraó que o povo ia sair do Egito e Faraó resistia, e ele frisava muito a ideia de nenhuma unha te deixarei, nenhuma unha te deixarei. E a mensagem daquele dia parecia que aquele homem me conhecia intimamente e falava diretamente comigo, uma igreja muito grande, com muita gente, mas parece que algo falava muito fortemente comigo, diretamente comigo, naquela noite, até o momento em que ele pediu que todos se colocassem de pé e começassem a orar. E eu não sabia o que era orar, porque eu cresci em um ambiente de envolvimento mais com a parte de Umbanda, e lá havia questões de reza e não de oração, eu não tinha muita noção do que era orar. E naquele momento, no meu pensamento, eu perguntei a Deus o que era oração, porque eu não sabia o que era orar. E a minha prima, que estava sentada do meu lado, não havia ouvido o que eu falei, porque eu falei em pensamento, ela olhou para mim e disse assim: Giovanni, pede perdão pelos seus pecados. Como o pastor havia pedido para orar e ela disse para que eu pedisse perdão aos meus pecados, eu liguei uma coisa a outra e entendi que oração era pedir perdão pelos pecados. E eu comecei, naquele momento, fechei os olhos e comecei a falar com Deus e a dizer para Deus: Deus, me perdoa porque eu cheiro cocaína, Deus, me perdoa porque eu fumo maconha, me perdoa porque eu bebo, me perdoa porque eu roubo, me perdoa porque eu me prostituo, me perdoa porque eu faço um monte de coisa errada. E quando eu comecei a falar assim, meu corpo começou a dar uns tremores, as minhas vistas começaram a piscar sem parar, até que chegou um jovem do meu lado, Júnior, que ele se chamava, ele chegou do meu lado, colocou a mão no meu ombro enquanto eu tremia o corpo e falou no meu ouvido perguntando se podia fazer uma oração por mim. Eu sinalizei com a cabeça que sim. E quando aquele jovem começou a orar por mim, eu senti uma paz muito grande. Meu corpo parou de tremer, meus olhos pararam de piscar. E ele, após aquela oração, me chamou para o lado externo da igreja, numa outra área que tinha algumas salas. E ali naquela área ele perguntou para mim se eu gostaria de entregar a minha vida para Jesus. E eu naquele momento falei, o que às vezes muitas pessoas que estão nessa condição de vida acabam dizendo, como se isso fosse de alguma forma um empecilho para que ele aceitasse Jesus. E eu disse para ele: olha, rapaz, eu bebo, eu fumo, eu cheiro, eu roubo, eu me prostituo, eu faço um monte de coisa errada, eu posso aceitar Jesus assim? Ele olhou nos meus olhos e com muita convicção ele disse para mim assim: pode, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando ele falou aquilo comigo, aquilo causou um impacto muito grande em mim. Eu levantei as minhas mãos naquela mesma hora e eu disse: então eu aceito a Jesus como meu Salvador. Ele pediu que eu fechasse os olhos. Quando isso aconteceu, a partir dali eu apaguei. E quando eu acordei, eu me lembro, eu estava de calça jeans e blusa clara no culto naquele dia. Quando eu dei por mim, eu estava todo molhado, a minha roupa estava toda suja. E eu olhei para ele e eu perguntei assim: o que aconteceu? O que houve comigo? Ele disse: fica tranquilo, porque Jesus Cristo te libertou. E a partir daquele momento, minha vida mudou, minha história mudou. Nunca mais eu usei cocaína, nunca mais fumei maconha, me prostituí, roubei. Deus mudou a minha vida. E isso foi em 98 e nós estamos em 2023. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa, tenho um casal de filhos, tenho uma família, sirvo ao Senhor, sou pastor da igreja. Graças a Deus por tudo que Jesus fez na minha vida. E eu quero deixar para você que vai ouvir esse testemunho em algum momento, para você, moço, moça, que está em uma condição de vida, de dependência química,
uma vida destruída, presa na prostituição, na violência, eu tenho uma palavra para a tua vida. O Senhor Jesus, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, tem solução para você, tem solução para a tua casa, tem solução para a tua família, para você, mãe, que tem o seu filho preso nas drogas, na prostituição. Acredite, creia em Jesus Cristo, há solução. Entregue o teu caminho ao Senhor, aceite a Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E como me foi dito a mim, eu quero dizer a você: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.